irmãos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 5. Eu vi que nós temos 2 visitantes, sejam bem-vindos. Viu? Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez? Só os 2 que eu vi mesmo, né? Deus abençoe, seja bem-vindo. Estamos à disposição, eu, a pastora Simone, sou o pastor Júnior. João capítulo 5, nós vamos ler o 29 e o 30, versos 29 e 30. E os que fizeram o bem saíram para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição e condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Peça para que o Senhor fale com você neste momento. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei a tua necessidade, eu não sei aquilo que você quer ouvir, mas Ele sabe, e Ele pode muito bem direcionar a minha vida para a sua necessidade, direcionar as palavras que saírem deste altar para alcançar aquilo que você necessita, aquilo que você espera. Amém? Irmãos, ser íntegro, até quarta-feira eu já comecei falando um pouco disso, é você estar inteiro no negócio, é você estar de corpo e alma envolvido naquele negócio. Quem é funcionário sabe e conhece que se você não for inteiro na tua empresa, como funcionário, como empregado, daqui a pouco você vai ser mandado embora. Se você é empresário, você não gosta de funcionário que não está totalmente envolvido com aquele negócio, envolvido com aquela situação. Muitas vezes nós não entendemos o que é ser íntegro. Ser íntegro é: eu sou isso e ponto. Não tem vírgula, não tem continuidade. Agora tem pessoas que não, dependendo do jeito que for a circunstância, ela é isso. Se a circunstância é aquilo, ela é aquilo outro. Nós podemos muito bem lembrar de Pedro: eu estou pronto para ir contigo até a morte, se for necessário. E Jesus falou: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. Por quê? Porque ele ainda não era cheio do Espírito Santo, ele ainda não estava inteiro naquela situação. E hoje nós podemos ver, irmãos, que isso é um mal do século, isso é um mal das nossas vidas. Nós temos casamentos onde os cônjuges não estão inteiros no negócio, não estão compromissados com o seu companheiro ou com a sua companheira, vivem uma vida aleatória, uma vida de qualquer jeito. Nós vemos funcionários, nós podemos observar patrões, pessoas que não estão envolvidas com aquela situação. Por quê? Porque eles são muitas vezes pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si. Jesus falou para aquele povo, para aqueles religiosos que estavam ali questionando ele: eu não sou assim, eu não sou isso que vocês dizem, falar a verdade, eu não sou isso que vocês são. Sabe por quê? Jesus estava falando para eles: porque eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Pai. Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Irmãos, a minha vontade como homem é muitas vezes fazer coisas erradas, é muitas vezes ter atitudes erradas, mas eu não posso fazer a minha vontade, porque eu tenho que fazer a vontade do meu Pai, e a vontade do meu Pai é boa, perfeita e agradável. Mas por que muitas vezes nós erramos e muitas vezes nós falhamos? Porque nós não estamos inteiros no negócio, nós não estamos inteiros naquela situação, nós estamos pela metade. É sempre pela metade, é sempre com reservas. Eu sempre falo isso para casais. O pior erro é o pai e a mãe. A pessoa vem e fala: eu vou casar. Ele fala: vai, se não der certo, volta. Aí a pessoa nunca vai estar inteira naquele casamento, a pessoa nunca vai estar inteira naquela situação.
Logo que eu casei, com 1 ano de casado, e dizem que se você passar dos 7, aí a coisa deslancha, né? Que 7 anos é o período crítico de um casamento. Eu já no primeiro ano tive uma briga com a Simone e ela foi para a casa da mãe dela. Eu não sei nem se ela sabe dessa história, mas a mãe dela me ligou. Falou: tudo bem, Júnior, tudo bem, o que aconteceu? Não ligamos, tal, não vai dar certo, ela vai ficar aí. Aí eu queria conversar com você. Pode ser? Eu falei: claro que pode. Que hora? Não, pode vir aqui agora, que ela não está aqui, ela deu uma saída. Pode vir aqui agora. Aí eu cheguei lá para conversar com ela, ela falou assim: tudo bem, você não veio aqui pedir para casar com ela? Eu falei: sim. Você não casou com ela? Casei. O que ela está fazendo aqui? Não deu certo, ela vai ela para casa. Ela falou assim: não, dou 30 dias para vocês se acertarem e você vir buscar ela e levar para sua casa. Se em 30 dias você não resolver o problema, ela vai para a rua, porque você casou com ela, você tirou ela de dentro da minha casa. Então agora você assume o seu problema. Não é uma briguinha ou outra que você vai jogar tudo para o alto. Irmãos, e graças a Deus a gente se acertou. Fazem 20 anos que nós estamos juntos. E graças a Deus pela minha sogra, que teve essa atitude. Ela falou: não, você tem que ser homem, você tem que estar inteiro no negócio. Você não casou? Agora você assume. Agora você não quer mais? Você acha que não dá? Não tem problema nenhum. Você aluga uma casa para ela, você compra uma casa para ela, você faz qualquer coisa. Aqui ela não volta mais. Tá fácil assim, né? Casa, depois vem, traz aqui, joga aqui. Não é assim não. Não é assim que as coisas funcionam. Irmãos, eu saí de lá sem saber o que responder, na verdade. Falei: é isso, então tá bom, vou embora. Eu tinha que resolver a situação. Irmãos, as pessoas muitas vezes não estão inteiras nas coisas. Por quê? Porque elas estão pensando em si. São pessoas egoístas. Não está dando certo para mim, então vou largar. E não é assim. E as outras pessoas que estão envolvidas no negócio? E as outras pessoas que estão envolvidas nessa situação? Pastor, e o que tem a ver essa mensagem com o carnaval? Vai lá, você cristão, no carnaval. Não é você que está sendo ridicularizado, não é você que está sendo exposto, não é você está expondo o nome de Jesus, você está expondo aquilo que você está expondo a igreja, você está expondo o seu pastor, por causa de uma atitude egoísta. Por que Jesus não tinha atitude egoísta? Porque eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou, eu faço a vontade do meu Pai. Então ele não tinha atitudes egoístas, ele não tinha atitudes autoritárias, ele não tinha, por quê? Porque ele não queria fazer a vontade dele. Quarta-feira nós falamos aqui em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, Satanás coloca ele no alto do pináculo do templo e fala assim: todos os reinos eu te darei, se prostrado me adorares. Ele falou: afasta-te de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Ou seja, eu não vou me render por causa de propina, eu não vou me render por causa dos reinos. E eu ainda até falei aqui uma coisa que Deus trouxe na hora no meu coração. Jesus falou assim para Satanás, lógico, não está lá, mas Jesus deve ter falado para ele: você é um enganador, você é um vagabundo sem vergonha, porque todos os reinos é meu, tudo é meu, você quer me dar o que é meu? Eu só vim pegar de volta, eu só vim tomar de volta o que é meu. Mas muitas vezes nós, por causa de uma vontade, por causa de um desejo, de uma emoção, por causa de uma aventura, nos colocamos nas mais difíceis dificuldades e problemas, expomos o nome do nosso Deus, expomos o nome da igreja, expomos o nome do nosso pastor, e vamos fazendo, e achando assim: não é nada, isso não é nada. Irmãos, se nós hoje vamos tomar a Santa Ceia do Senhor, é porque Jesus foi íntegro. Se nós hoje temos o sangue e o corpo de Jesus para perdão dos nossos pecados e uma nova aliança de salvação, é porque Jesus foi íntegro, Ele foi inteiro. O Pai falou para ele: você vai lá e vai morrer por aquele povo numa cruz. E ele veio. Mas ele era Deus, pastor. Vai lá ler em Mateus 25 em diante,
onde a Bíblia fala que a hora que ele chega no Getsemane, ele se coloca de joelhos e começa a orar, e a aflição dele era tanta, porque ele sabia que morte que ele deveria passar, ele começa a gotejar gotas de sangue, e ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, passa de mim essa situação sem que eu passe, mas acima de tudo seja feita a tua vontade, acima de tudo seja feita aquilo que o Senhor preparou para mim. Por isso que hoje nós temos direito à ceia, a comer o pão e beber o cálice. Por isso que hoje, mesmo sendo pecadores, temos direito à salvação, porque Ele foi íntegro, Ele se entregou, Ele não buscava a sua própria vontade, Ele buscava a vontade do Pai. Tudo que o Pai ordenou, Ele fez, tudo que o Pai mandou, Ele realizou. E hoje, se você pode ler lá no livro de Apocalipse, que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é porque Ele obedeceu, Ele foi fiel até o fim, Ele não se entregou às luxúrias, Ele não se entregou às vontades deste mundo, Ele não se entregou de forma alguma os problemas que isso poderia afetar na vida dele. Nós muitas vezes, irmãos, temos o erro de negociar aquilo que somos, temos o erro de negociar com Satanás. Quarta-feira nós falamos aqui, Jesus não negociou. Você está com fome porque fazia 40 dias que ele estava jejuando, manda que essas pedras se transformem em pão. Ele: nem só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Ou seja, ele foi tentado no corpo físico e não pecou. Então lança-te daqui de cima, porque está escrito lá no Salmo 91, a partir do versículo 10, que ele dará ordem aos seus anjos, eles virão, te tomarão e não te deixarão acontecer coisa alguma. Aí Jesus falou assim: também está escrito, Deuteronômio 6, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que Jesus era tão convicto daquilo que ele fazia, daquilo que ele falava e de como ele andava? Porque ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o Pai dele, ele sabia quem era aquele que estava por trás dele, que se ele tomasse qualquer atitude errada, o nome de quem que seria blasfemado, o nome de quem que seria jogado na lama. Mas muitas vezes nós não sabemos quem é o nosso Pai. Nesta noite, o intuito da palavra é nós respondermos uma pergunta: quem tem sido o teu Pai? E para isso eu quero ler um pouquinho para frente, João 8. Abra comigo aí, João 8. Eu quero ler alguns versículos com vocês. Versículo 14. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabem de onde vim e nem para onde eu vou. Jesus está falando assim: eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade, eu sei aquilo que eu sou, e eu não entro nessa situação porque eu sei quem eu sou. Irmãos, Jesus, se você ler aí o capítulo completo, ele tinha acabado de ser posto à prova, essa é a palavra, onde alguns fariseus e saduceus chegaram com uma mulher adúltera e falaram para ele: e aí, o que você manda fazer? A lei manda apedrejar, o que o senhor manda fazer? Vamos ver se você é Deus. Mas qual que era a intenção do coração deles? Crucificar. Se ele manda apedrejar, aqueles que serviam Jesus, que ele pregava o amor, não iriam mais seguir ele, e às vezes até o matariam. Se ele manda não apedrejar, a lei de Roma o puniria e ele seria morto, ele seria decretado a morte dele. E nós vemos que ele pega e não responde nada, mas as pessoas começam a insistir,
E ele, sabendo quem ele é, ele fala: então tá bom, quem não tem pecado atira a pedra. Vê vocês todos aí, quem não tiver um pecado atira a pedra, seja o primeiro que atire a pedra. E a Bíblia fala que um por um foram deixando as pedras no chão e saindo. Aí ele olha para a mulher e fala: cadê teus acusadores? Cadê? E aí os acusadores começam a questioná-lo sobre a sua missão, sobre quem ele era. Aí ele fala: eu sei quem eu sou. Eu sei. Eu não preciso ninguém me vigiando, ninguém falando o que eu devo fazer ou não, porque eu sei quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Agora eu quero ler com vocês, no mesmo capítulo 8, eu quero ler do 39 ao 44 para nós entendermos. Responderam e disseram-lhe: o nosso pai é Abraão. Que Jesus fala que conhece o pai. Então eles falam: nós também conhecemos, nosso pai é Abraão. Vamos continuar lendo. Jesus disse-lhe: se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão, irmãos? Abraão creu na palavra, sim ou não? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele foi em obediência a uma palavra. Ele foi em obediência a uma promessa que ele não sabia nem como queria se cumprir. Farei de ti uma grande nação. Ele obedeceu. Aí esses escribas e esses fariseus dizendo que é filho de Abraão, Jesus fala: não. O que vocês fazem não condiz com o que vocês dizem. A atitude de vocês não condiz com aquilo que vocês falam. É aquilo que fala, né? A atitude vale mais do que 1000 palavras. Não adianta eu falar se eu não agir daquele jeito. Aí Jesus continua, vamos ler: mas agora procuram matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Estou pregando a verdade para vocês. Eu posso acrescentar aqui nessa passagem: estou curando os teus enfermos, estou libertando os seus cativos, estou dando condições de vocês viverem uma vida mais digna, e vocês querem me matar, e vocês vêm falar que vocês são filhos de Abraão? Ah, por favor, né? A intenção de vocês é me matar. Aí continua: vós fazeis as obras do vosso pai. Aqui está o negócio. Quem é o teu pai? Quem tem sido o teu pai? A quem você tem obedecido? Jesus declara quem é o pai deles. Vocês têm feito as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Porque eles estavam aqui afirmando que Jesus era samaritano. Eles queriam provar que Jesus era samaritano. Aí Jesus continua, 43: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o... Quem? Quem que eles dizem que era o pai deles? Deus. Pai deles? Abraão. Jesus fala: não. O pai de vocês é o diabo. O pai de vocês é o diabo. Aí ele continua: e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Então, quando eu busco coisas erradas, eu estou satisfazendo os desejos do meu pai. E quem que é o meu pai? Se eu estou buscando o adultério, meu pai é o diabo. Se eu estou buscando homicídio, meu pai é o diabo. Se eu estou buscando prostituições, o meu pai é o diabo. Se eu estou buscando drogas, coisas ilícitas, o meu pai é o diabo. E eu estou satisfazendo a vontade dele. Se eu estou contando mentiras, o meu pai é o diabo. Só que muitas vezes as igrejas não têm falado isso. Eu cansei de falar e já estou falando há 3 meses aqui na igreja. É um novo tempo, é uma nova história. Daqui
para frente é o princípio do fim. Hoje eu estava lendo até nesses sites de notícias renomados que nós estamos para viver mais uma extinção da Terra, mais uma extinção das pessoas. Ou seja, até os cientistas já estão entendendo que nós estamos numa caminhada, nós estamos numa debandada do fim. E infelizmente muitos da igreja vai ficar, muitos da igreja vão ficar porque tem por pai o diabo. Não, meu pai é Deus. Não, meu pai é Abraão. Jesus falou, não, o de vocês não. Vocês estão buscando me matar. Vocês querem me matar. Abraão não faria isso. Abraão não teria essa atitude. Ele estava falando ali, irmãos, com a igreja. Você sabia disso? Se lê o contexto completo depois, ele está falando com os sacerdotes, ele está falando com a igreja, ele não está falando com o mundo, ele não está falando com pessoas não convertidas, ele não está falando com pessoas incultas, ele está falando com pessoas que tinham conhecimento, ele está falando com pessoas que examinavam as Escrituras todos os sábados, que liam a palavra de Deus todos os sábados, doutores da lei. Está falando, não. Vamos continuar lendo aí. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o que vocês dizem não condiz com o que vocês estão querendo fazer. O pai de vocês é o diabo. Não é Deus, não é Abraão. Não é. Vocês estão se enganando a vocês mesmos. Vocês estão vivendo uma vida de enganação. Irmãos, quando eu me coloco a fazer certas coisas que eu sei, e não é o pastor que vai te punir, não é o pastor que vai te ensinar o que é certo e o que é errado, porque dentro de você existe algo chamado Espírito, e nele está gravado as leis, está gravado aquilo que é certo, aquilo que é errado. Ele te fala o que é certo e o que é errado. Não precisa eu falar. Não precisa eu dizer o que é certo. Se você já esconde, é porque é errado. Se você tem que ter atitude de esconder ou de fazer escondido, é porque você está fazendo errado. Se você não pode falar para a pessoa a verdade, mostrar os números, é porque você está mentindo, e o seu pai é o diabo. Porque é mentiroso, é homicida desde o começo, e a verdade não entrou no coração dele. Ele viveu com Deus e se corrompeu. Ele viveu com o pai e se perdeu e levou 1/3 do céu. Irmãos, ou nós estamos inteiros, ou nós não estamos. Jesus, ele não aceita metade de nós. Ele não negocia metade de nós. Ele se entregou na cruz por inteiro. Ele não ficou pregado só o braço direito ou só a perna esquerda. Não, ele se entregou por inteiro. Ele entregou a sua vida por nós. E nós muitas vezes não conseguimos entregar a nossa vida por Cristo. Não vivemos a vontade do nosso Pai. Vivemos a vontade do inimigo. E erroneamente chamamos Deus de Pai. Irmãos, Deus não se ira. Deus não peca e ninguém tenta. É só você ler lá o livro de Tiago, capítulo 1, você vai entender isso, que às vezes pode falar, como Deus não me tenta, eu estou sendo tentado. Você está sendo tentado pelas suas vontades, desejos e emoções. Ele não te tenta, ele não te tenta, mas ele permite a tentação. Ele permite. Por que ele permite? Tiago, capítulo 1, também você vai encontrar a resposta, para você ser aprovado. Sim ou não? Alguém já leu lá? Tende por grande gozo quando passares por várias tentações, sabendo que ao final você vai ser aprovado. Nós somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas tradições. E
eu sou filho de Deus. E Deus está lá em cima falando assim: eu não sou teu pai, não. Você está enganado, irmão. Os fariseus e os saduceus somos filhos de Deus. Ele falou assim: não é não, filho do diabo. Filho do diabo. Ó, vou até aproveitar que tá fácil aqui para mim e vou ler para vocês 56 em diante, no próprio capítulo 8. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Sabe quem que vocês falam que é o pai de vocês? A maior alegria dele era ver o dia que eu viesse para cá. E quando ele viu, ele ficou feliz. Aí, disseram-lhe, pois, os judeus: você não tem 50 anos e viu Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, toda vez que você vê e você lê essas duas palavras, eu sou, você está diante do nome de quem? De Deus. Quando Moisés falou assim: o povo está perguntando quem você é, o que eu falo? Quem que eu falo que você é? Ele fala: eu sou o que sou, eu sou o eu sou. Eu sou o grande eu sou. Então, todas as vezes que você vê o eu sou, é uma referência direta a Deus. Então Jesus está falando assim: filho, sou Deus. Eu sou Deus aqui na terra. Aí você pode falar: pastor, mas onde você viu isso? É só você ir lá em João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele se fez carne, habitou no nosso meio. Amém? Então, quando você vê essa palavra, você vai entender. Vamos ler o verso de baixo que vai ficar mais fácil. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. O poder de Jesus é tão grande que as pessoas pegaram em pedra para atacar nele. Só que não era a hora dele partir. Ele teria que partir numa cruz e não apedrejado. Que Jesus saiu do meio deles e eles nem perceberam, eles nem se atentaram. Jesus não negociou a integridade deles para sair dali vivo, porque Jesus sabia que ele ia sair vivo. Jesus não negociou a sua fé para poder satisfazer aqueles fariseus e aqueles saduceus, muito pelo contrário. Eu sou o que sou. Irmãos, para vocês eu tenho que dar a informação de quando aparece essa palavra eu sou, é uma referência ao próprio Deus, porque nós latinos não temos costume de estudar isso aqui, não temos costumes de decorar isso aqui. Agora, quando Jesus falou para aquele povo eu sou, eles já sabiam que Jesus estava se igualando a Deus, porque dos 5 aos 10 anos eles decoram a Torá, eles decoram a lei, então eles sabiam o que estavam falando. Por isso que eles pegaram em pedra, porque a lei fala que se alguém blasfemar ou se colocar na posição de Deus, tem que ser apedrejado. Mas Jesus falou: não vou negociar minha fé com vocês, não vou negociar minha integridade com vocês, eu sou o que sou e acabou. Eu sou o grande eu sou, estou no meio de vocês. Domingo passado eu preguei aqui. Sabe qual que é o problema do povo? Sabe qual que é o nosso problema muitas vezes? Porque nós não entendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas a luz, o versículo de baixo, o versículo 17 de João 3, a luz estava no mundo e o povo amou mais as trevas do que a luz. O povo preferiu, o povo optou. É o que está falando lá em João 11, 47, 48. Eu não vim condenar o mundo, mas eu vim dar uma oportunidade para o mundo. Mas o que condena vocês é o que está escrito, e vocês não cumprem. É isso que condena. Irmãos, nós estamos entrando numa era, nós estamos entrando num tempo
tempo problemático, nós estamos entrando num momento de muitas dificuldades e aflições, e se nós não estivermos inteiros como cristão, inteiros no cristianismo, vamos falar assim, na igreja, esquece, vai ser o primeiro a colocar o microchip, vai ser o primeiro a se render à besta. Ai, o meu dinheiro, pastor, sabe o que é? Eu tenho 100 mil reais lá na minha conta e eu não posso movimentar ela, porque agora o banco falou que eu tenho que pôr o chip na mão direita na testa, senão eu não consigo sacar. Está escrito que seria assim. Ah, mas então, e agora o que eu faço? Perdeu os 100 mil ou perdeu a salvação, o que você vai escolher? Você pode perder o dinheiro e não colocar o chip, ou você perde a salvação e coloca o chip. E muitos vão colocar, irmãos. Muitos estarão desatentos. Esses dias para trás eu encontrei um amigo que há muito tempo eu não via, trabalhou comigo, e ele tem uma empresa de suspensão de automóvel. E ele, nossa, faz um dia começando a conversar. E ele é bitolado nesse negócio de final dos tempos. Aí ele falou assim para mim, eu já estou juntando dinheiro lá no banco para passar por essa situação. Eu falei, não, irmão, você está juntando dinheiro no lugar errado. Eu falei, cara, você é tão bitolado nessas coisas, você está fazendo errado. Não é do banco que você tem que juntar dinheiro, é debaixo do colchão, debaixo do travesseiro, é debaixo de qualquer lugar, não no banco. Ah, por quê, pastor? Eu falei, porque você só vai conseguir movimentar a conta com o chip. É verdade, pastor. Eu falei, exato, irmão. As pessoas às vezes ficam tão bitoladas que esquecem de entender a palavra. Jesus falou, as coisas é tão simples, é só se você tem entendimento, é só você saber fazer. Aí os outros perguntam assim, pastor, mas quando essas coisas vão acontecer? Jesus falou, quando vocês virem a figueira florescer, não passa essa geração sem que eu volte. É só vocês estarem atentos. Irmãos, a figueira floresceu, as coisas estão acontecendo, o tratado de paz daqui a pouco vai ser assinado, e nós vamos pagar um preço alto pela nossa ignorância. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente. Nós vamos pagar um preço alto pela nossa falta de compreensão e falta de fé. Irmãos, eu sempre digo aqui, sempre vou bater nessa tecla, eu não aceito a igreja morna. Nós vamos vencer, nós vamos alcançar as promessas do Senhor, mas para isso nós precisamos estar inteiros na igreja, inteiros na palavra. Nós precisamos amar isso aqui mais do que a nossa própria vida, assim como Cristo fez. Mas muitas vezes não. Nós choveu, não vou na igreja, porque choveu, está chovendo, meu cabelo vai ficar todo assim, mas amanhã, segunda-feira, 8 horas, está lá pegando cartão, porque tem que estar na empresa. Amamos mais o trabalho do que a Deus. Ah, quarta-feira eu não consigo ir, porque eu tenho um monte de afazeres. Isso que nós temos culto só 2 dias da semana, hein? 2 dias da semana, a outra é uma culto no lar. Só que as pessoas, elas não estão inteiras no negócio. Elas até estão, mas não estão. Jesus falou assim, ó, não dá. Depois você pode ler, Mateus 6. Não dá para adorar a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Você vai desagradar um. Ou você está inteiro no negócio ou você não está. Ou você está inteiro naquela situação ou você não está. Quando você está inteiro no negócio, irmãos, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, porque Ele está vendo a tua integridade. Agora, quando você começa a colocar dúvidas nas coisas, aí é complicado. Ontem eu até falava com o Igor sobre essa situação de integridade, de estar inteiro no negócio. Aí aconteceu um negócio, eu falei, calma, você não pode desesperar por causa dessa situação, porque você viu isso, porque aconteceu aquilo. Não, continua na tua caminhada, continua na tua jornada, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, isso não te atinge, deixa acontecer. Se não deu certo para você, porque é livramento.
continua na toada, continua no seu propósito, e as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer. A Simone falou aqui de Abraão, da fé de Abraão, disse aquilo. Abraão, qual que era a promessa dele? Você terá uma nação, a sua nação será da sua esposa. A esposa dele era o quê? Estéril, já era um velho. O que ele fez? Ele e a esposa Sara, vamos dar uma ajuda para Deus, deita lá com Agar e resolve o problema. Gerou a maior dificuldade que nós temos até hoje, que é aquele povo palestino. Gerou Ismael, que depois Deus teve que falar assim, agora manda embora o filho da escrava e a escrava, e ele mandou embora. Ela achou que ia morrer, Deus interveio e falou, você só não vai morrer porque o filho que você tem é de Abraão, e o Abraão é meu parceiro, é meu amigo, vou fazer de você uma grande nação. E nós conhecemos que Ismael virou uma grande nação, os ismaelitas, e hoje nós conhecemos como palestinos, virou uma grande nação, mas com 99 anos, corpo amortecido, sem condições de ter filho, 75, a esposa, acredita-se, gerou um filho chamado Isaac, o filho da promessa, que deu origem ao povo judeu, povo hebreu que nós conhecemos. Ele tinha que ter ajudado Deus com Agar? Gerou um problema. Nossa, pastor, ele pecou, então por que Deus ainda deu o filho para ele? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que desista, prometendo ele não cumpriria. Números 23, 19, ele não volta atrás. Está prometido, mesmo com os seus erros eu vou cumprir, mas terá consequências, terá dificuldades. Isaac e Ismael brigam desde lá eles se atarracam um com o outro. Por quê? Consequência do pecado. Irmãos, responda para você mesmo, quem tem sido o teu pai? Quem tem sido o teu pai? Você tem acreditado em Deus? Falaram que o pai deles era Abraão. Falou, se fosse Abraão, vocês não estariam fazendo isso. Porque Abraão creu em mim. Abraão creu e quis ver o meu dia, o dia que eu viesse. Você tem crido em Jesus? Você tem acreditado naquilo que é pregado aqui, irmão? Ou qualquer dificuldade, qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer vento que passa na sua vida, você coloca a sua fidelidade e o seu pai em dúvida. Quem tem sido o seu pai? Se coloque de pé, vamos orar. Se você quiser, você pode perguntar isso para Deus agora. Senhor, quem tem sido meu pai? E Ele é fiel, Ele vai te responder. Ah, pastor, como que Ele vai me responder? Ele vai te trazer à memória seus atos, suas atitudes. E aí você mesmo vai responder quem tem sido seu pai. Você mesmo vai ter condições de falar quem tem sido seu pai. Nós temos um Deus poderoso, irmãos. Um Deus que não muda. Um Deus que, como diz lá em Mateus 6, sustenta os passarinhos, veste os lírios no campo e nos promete nos guardar, nos alimentar. Ele fala, vocês valem mais que passarinhos, vocês valem mais que um lírio que hoje existe, amanhã lançado no fogo. Confia em mim. Irmãos, não é fácil confiar, não. Ontem, olha que eu estava falando com o Igor, eu estava vendo a minha vida na vida dele, porque eu estou passando o que ele está passando, não na mesma situação, porque não é a mesma situação, mas eu também estou esperando algo de Deus, e não vejo as coisas acontecer, irmãos, muito pelo contrário, eu vejo as coisas cada vez mais para o buraco, e eu preciso estar firme, eu preciso estar de pé, porque a Bíblia fala assim, quando eu vier à terra eu acharei fé. Eu preciso estar pronto para a hora que ele vir, ele falar, lá meu servo está lá de pé, que alegria que eu estou dele, servo bom, servo fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo, entra para o regozijo, entra para a festa que eu tenho preparado, mas por enquanto eu não tenho vivido festa nenhuma não, irmãos.
Por enquanto o que eu tenho vivido é sequidão, por enquanto o que eu tenho vivido é desprezo, por enquanto o que eu tenho vivido é só problema. Mas eu preciso ser inteiro. É isso que eu acredito, é isso que eu quero e eu não vou mudar. Não vou mudar. E eu não estou nem enxergando a luz do fim do túnel ainda, irmãos. Mas eu sei que vai chegar. Eu sei que vai dar certo. Aleluia, Senhor. Mateus, capítulo 12, versos 48 e 49 diz o seguinte. Mateus 12, 48 e 49. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Jesus está dizendo nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo nesta noite aqui nesta igreja: eis aqui os meus filhos, eis aqui os meus servos, eis aqui os meus irmãos, as minhas mães, eis aqui as minhas irmãs, eis aqui aqueles que me obedecem, eis aqui, e eu sou pai de cada um deles, o pai deles não é o diabo. Jesus está estendendo a mão, irmãos, e falando: eis aqui a minha igreja, eis aqui o meu povo, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor está nos conduzindo. E o versículo 50 ele diz o seguinte: qualquer que fizer a vontade de meu Pai está no céu. Este é meu irmão, este é minha irmã, e este é minha mãe. Como que eu faço, pastor, para ser íntegro diante de Deus? Faça a vontade do teu Pai. Faça a vontade do teu Pai. Se o teu pai for o diabo, continua mentindo, continua adulterando, continua fornicando, continua fazendo coisa errada. Agora, se o teu pai for Deus, faça a vontade do teu Pai. Faça a vontade do teu Pai. Eu vou falar isso agora porque já passou e ninguém vai achar que eu estou falando isso para vocês trazer dinheiro aqui na igreja. Mas a vontade do Pai é que você dê o seu dízimo, é que você contribua na obra. A vontade do Pai é que você plante em terra boa o seu dinheiro, a sua oferta. Irmãos, eu teve uma época da minha vida que eu não consegui dizimar. Eu me enrolei tanto na minha vida financeira que eu não consegui dizimar. Mas todos os cultos, nem que fosse R$1, na época tinha a nota de R$1, nem que fosse R$1 eu levava, irmãos, porque Deus sabia no meu coração que a minha vontade era dizimar, que a minha vontade era colocar mais do que 10% ali naquele gasofilácio. E eu não estou falando da minha igreja, não, eu era membro, não era nem pastor na época, na verdade eu estava começando a conversão. Mas eu sabia que a vontade do meu Pai era que eu dava o dízimo, que eu ajudasse a igreja a crescer. E eu ofertava, porque eu não tinha condição de dar o dízimo. Eu ofertava, mas eu falava: Senhor, tão logo a minha vida for colocada em ordem, eu vou dar o meu dízimo. Tão logo a minha vida for posta em ordem, eu vou fazer o que tenho que fazer, porque essa é a tua vontade. O pastor veio em mim e falou assim: você não vai batizar? Eu falei: vou. Mas primeiro eu tenho que casar, porque essa é a vontade do meu Pai. Casei no dia 29 de agosto, no dia 22 de outubro eu batizei lá na represa. Hoje não pode mais batizar na represa porque morreu um lá batizando lá, esses tempos atrás. Batizei lá na represa, eu e ela. É a vontade do meu Pai. Todas as atitudes que eu vou tomar, tudo que eu vou fazer, eu falo: é a vontade do Pai? Não, não é a vontade do Pai. Então, sai fora. Deixa isso quieto. Amém, igreja? Vocês entenderam? Terça-feira nós vamos comentar desta palavra. Tem bastante coisas que dá para comentar, além do que foi pregado aqui. Quarta-feira nós temos culto, vamos continuar. Simone, vem aqui servir a ceia hoje. Vai, você não vai da tua voz? Vamos aprender a gostar, né?
Pode subir aqui se quiser. Amém, igreja? Vamos ler em 1 Coríntios, versículo 11, a partir do 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anuncia a morte do Senhor, até que o venha. Amém? Quando nós ouvimos uma palavra como essa de hoje, não existe como nós não nos examinarmos. Eu estava sentada ali ouvindo e refletindo sobre a minha paternidade. Quem é o meu pai? A quem eu sirvo? O que está aqui dentro reflete quem é o meu pai. O que está aí dentro do teu coração, igreja, revela quem é o teu pai. Se o que você tem feito, visto, ouvido e pensado não agrada ao Senhor, peça para que Ele venha e arranque de você. Vocês já viram quando tem uma árvore na calçada, no jardim, que está podre? O que tem que ser feito? Ela tem que ser arrancada, porque não pode ficar nada ali que faça com que o resto ao redor dela apodreça. Deixa o Senhor, igreja, arrancar da tua vida o que tem te afastado dele. É tão simples servir a Cristo e é tão difícil servir ao diabo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, igreja, mas é difícil contar mentira. Pelo menos para mim, porque depois eu esqueço e conto a verdade. Aí todo mundo descobriu que eu contei mentira. É difícil eu querer esconder alguma coisa dele. É difícil para mim. É difícil, igreja. É muito difícil servir ao diabo. Servir ao Senhor é fácil, é simples. Diga a verdade, ande em retidão, ame teu companheiro, faça o bem ao teu próximo, ame aos outros como Ele te ama. Lembre quem é o teu Pai. Hoje você vai tomar o corpo e o sangue de Cristo. Se examine, peça para que Ele te molde, te limpe, te purifique, que você tenha o formato que Ele deseja que você tenha. Amém? Glória a Deus.